Olá! Vamos lá, galera! A professora Tabata aqui com vocês para começarmos mais uma aula dando continuidade ao nosso estudo sobre os tecidos humanos. Lembra que a gente falou que existem 4 tipos de tecidos humanos? Quais são mesmo? Fala aí para mim, fala comigo, juntinho comigo, fala aí. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, a gente já viu o tecido epitelial, né? Ok, legal, né? A gente viu as funções, vimos as classificações, vimos onde eles estão, como que eles vão estar atuando. Alguns atuam como glândulas que vão produzir hormônios muito importantes para o nosso metabolismo. É isso aí. Aí a gente viu, vamos estar na aula de hoje falando sobre o segundo, que é o tecido conjuntivo. Aí nós temos o muscular e nós temos também o nervoso. Tá? São os 4. Aí, professora, mas tem tantos aí que eu já ouvi falar e a senhora não citou. Pois é, esses são os 4 importantes e alguns vão estar dentro desses outros, tá bom? E a gente vai descobrir isso nessa aula. Vamos comigo? Vamos junto? Aula 41.1 diz o seguinte: histologia animal, tecido conjuntivo, parte 1. Professora, é porque vai ter a parte 2, tá? E a 3 também. A gente dividiu, né? Porque é muita informação para uma aula só, porque o tecido conjuntivo é um dos maiores, tá? Nesta aula a gente vai enfatizar o tecido conjuntivo, eu tô com o epitelial na cabeça, tecido conjuntivo propriamente dito. Deixa eu voltar aqui. Vamos, canetinha, me ajuda, canetinha. Tecido epitelial propriamente dito, que a gente vai ver que tem classificação ainda dentro desse, e o tecido adiposo, aquele famoso que vai acumular, que as mulheres não gostam, as gordurinhas, mas que são... Lembra que a gente falou sobre as substâncias orgânicas e a gordura, ou seja, os lipídios, são importantes fontes de energia, galera. Então, precisa estar aí no nosso corpo, tá bom? Habilidades dessa aula: entender a morfofisiologia dos tecidos animais e vegetais, compreendendo as suas inter-relações. Vamos que vamos para o tecido conjuntivo, o nosso segundo tecido estudado aqui pelos alunos mais tops do Brasil. É isso aí! Tecido conjuntivo, olha lá, tá vendo esse monte de células? Tá vendo? Pois é. Esse é o tecido conjuntivo. Ele vai caracterizar-se morfologicamente por apresentar diversos tipos de células imersas, ou seja, mergulhadas, envoltas em grande quantidade de material extracelular. Tá aí. Já temos a primeira diferença em relação ao primeiro tecido que nós estudamos. Você lembra qual era a característica que a gente frisou muito durante a aula? Lá no tecido epitelial, você não vai ter substância intercelular ou vai ter pouquíssima substância intercelular. Esse daqui é muita. Elas estão envoltas, mergulhadas nessa substância extracelular, tá bom? Então vamos lá. Continuando. Mas o que seria então essa substância extra, né? Ou essa matriz extracelular? A matriz é uma massa amorfa de aspecto gelatinoso. Não vá confundir isso aqui com o citoplasma não, tá, gente? Presta atenção. Nós estamos falando de tecido. Tecido é uma junção de células, tá? Vamos embora. Então, a matriz é uma massa amorfa de aspecto gelatinoso e transparente, constituída por água, glicoproteínas, ou seja, glicose com proteínas, glicoproteínas, e uma parte fibrosa. Essas que vocês estão vendo aí, ó, deixa eu mudar a canetinha aqui. Corzinha, cor 5 ou não? Cor 5 ou não? Tá, deixa eu ver se mudou. Beleza. Então, essas que vocês estão vendo aqui, ó, são as fibras, tá? As estruturas fibrosas de natureza proteica e as fibras do conjuntivo. Tem então proteínas, fibras à base de proteína e fibras também do próprio conjuntivo, tá? Vamos seguindo. Aqui a gente tem uma visualização. Lembra que a gente falou sobre a pele? Aí a gente viu as camadas da pele, a parte mais externa, a epiderme, a segunda etapa, a derme.
que você já tem tecido conjuntivo, onde você vai ter a inserção dos pilos, né, para segurar os nossos pelos, tá? E aí a tela subcutânea ou tecido hipodérmico, né? Ok? Isso aí já é tudo, já está relacionado com o tecido conjuntivo, que vai ter estruturas, vasos sanguíneos, tá bom? Aí você tem a imagem ali, ó, embaixo nessa parte amarelinha, dos nossos vasos sanguíneos aqui, ó, artérias e veias. Então ele já é irrigado, tá bom? Vamos seguindo. As células conjuntivas são de diversos tipos. As principais são, agora presta atenção para você colocar e anotar no seu caderninho, as principais células do tecido conjuntivo, tá bom? Que são várias, mas a gente vai focar aqui nas principais, que estão relacionados com processos metabólicos, orgânicos, de organização aí do nosso organismo, tá? Do nosso corpo. Então, a primeira nós temos aí os fibroblastos, parecem como se fossem estrelas, ou então aquelas estruturas dos protozoários, das amebas, né? Elas são alongadas mesmo, tem esse design, tá? São chamados de fibroblastos. Célula metabolicamente ativa, contendo longos e finos prolongamentos citoplasmáticos. Prolongamentos, professora? Esses prolongamentos aqui, ó, essas estruturas aqui, tá? São bem diferentes, né? Essas células dos fibroblastos que compõem o tecido conjuntivo. Aí nós temos os macrófagos, células ovoides, como você já pode observar, né? Células ovoides, podendo conter prolongamentos citoplasmáticos e inúmeros lisossomos. Nós já falamos dos lisossomos aqui em aula. Os lisossomos são aquelas estruturas que vão permitir processos digestórios, né? Por isso, esses macrófagos são responsáveis, então, pela fagocitose e pela pinocitose. O que é fagocitose? A inserção de partículas sólidas, e aqui partículas líquidas, tá? Então, essas células vão estar atuando aí nesse processo de fagocitose e pinocitose de partículas estranhas ou não ao nosso organismo. São células aí que vai fazer parte associadas ao sistema de defesa, tá? Aí nós temos os mastócitos, célula globosa, constituída de heparina. Deixa eu voltar para o vermelhinho aqui. Vermelho foi. Então, essas mastócitos globosas, constituídas de heparina, tá aqui a heparina, e também da histamina. A heparina, ela funciona como um anticoagulante, tá? E a histamina está envolvida com os processos alérgicos. Então, toda vez que o nosso organismo entra em contato com um agente externo, né, que pode ser uma bactéria, ou seja, ela vai começar a desencadear, então, os processos alérgicos, tá? E isso devido à presença dessas células do tipo mastócitos que compõem o nosso tecido conjuntivo. Tudo bem, galera? Aí nós temos a terceira, que é o plasmócito, célula rica em retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso é aquele que está bem sempre próximo ali do núcleo, que vai fazer o transporte de substâncias, né? Então, essa célula rica em retículo endoplasmático rugoso ou granular é abundante em locais sujeitos à penetração de bactérias, como o intestino, aquele lanchezinho que você faz, né? Que aí pode vir com algum micro-organismo, falta de higiene, aí vai dar problema. Então, os plasmócitos vão estar ali ajudando nesse processo. Pele, né, você corta, teve uma lesão, alguma estrutura enferrujada, então você pode ter aí, contrair algumas bactérias e ele vai estar ali também para atuar. E locais em que existem infecções crônicas, tá? Então, quando você tem uma doença crônica, por exemplo, leucemia,
esses plasmócitos vão estar atuando aí para te defender. Produtor de todos os anticorpos. Os anticorpos são justamente as nossas substâncias naturais que nós passamos a produzir desde que em contato com um agente externo, que nós chamamos de anticorpos. Essa reação é natural do nosso organismo. Os anticorpos agendam contra os antígenos, né? Então, nós precisamos ter esse período de contato para produzirmos esses anticorpos para poder combater esses antígenos que são vírus ou bactérias. Então, eles vão estar produzindo esses anticorpos no combate a essas ações dos micro-organismos. É originado no tecido conjuntivo, tá? Então, essas células são originadas no tecido conjuntivo, que nós estamos falando dele, a partir da diferenciação de outro conjunto de células, que são chamadas de linfócitos B, certo? Então, essas formas globosas, que são os plasmócitos, são oriundas desses linfócitos T, que também são células de defesa, que fazem parte do nosso sistema de defesa. Os principais tipos de tecidos conjuntivos são, olha lá, então nessa aula a gente vai falar sobre o propriamente dito, tá? E nós vamos estar verificando a classificação dele também. Olha lá então. Tecido conjuntivo frouxo. Esse é uma classificação do tecido propriamente dito, tá? Ele serve de apoio ao tecido epitelial. Tem as camadas, e nas suas camadas há a presença de vasos sanguíneos e linfáticos. Então aqui você tem uma imagem mostrando os vasos, né, essa parte rosa mais escura, os mastócitos, que são as células ali que vão produzir os nossos anticorpos, né? Os vasos, fibras presentes ali, fibras elásticas, fibras de colágeno, tá bom? Todas elas aí oriundas e promovendo, né, esse tecido conjuntivo frouxo, que faz parte do que a gente chama de propriamente dito. Preenche espaços não ocupados por outros tecidos e apoia e nutre células epiteliais. Por que vai nutrir? Porque a gente não tem no tecido epitelial vasos sanguíneos, então ele precisa ser nutrido de alguma forma. Através lá dos capilares, você vai ter essa nutrição. Envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos linfáticos, tá? O tecido conjuntivo frouxo também, ele vai, além de todas essas funções, fazer parte da estrutura de muitos órgãos que vai desempenhar um importante papel em processos de cicatrização. Então, toda vez que a gente tem uma lesão, essa lesão perfura a nossa epiderme, tá? Vai chegando ali na derme, vai ter os vasos sanguíneos já na derme. Então, quando a gente começa a realizar processos de defesa, células vão lá, migram para aquela região, formam uma rede e começa o processo de cicatrização, nós estamos falando desse tecido conjuntivo frouxo, que vai auxiliar aqui nesse processo, tá bom? Algumas cicatrizes ficam feias, né? Formam aqueles calos, mas depende também desse corte e da profundidade dele. Aí nós temos as fibras. Então nós temos dentro desse tecido conjuntivo frouxo 3 tipos de fibras. As fibras colágenas, as fibras elásticas e as fibras reticulares. As fibras colágenas são constituídas de quê? O próprio nome está falando, né? Colágeno. Talvez a proteína mais abundante do reino animal. Tudo bem? Já as fibras reticulares são ramificadas e formam um traçado firme que liga o tecido conjuntivo aos tecidos adjacentes, aos tecidos vizinhos, tá? Então, esse tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tá? Que é uma das suas classificações, ele vai estar, então, ligando, se conectando ao tecido epitelial, permitindo a nutrição desse tecido, também formando ramificações ou estratificações para poder se aproximar de outros tecidos que nós temos no nosso corpo, que a gente falou que a gente tem vários outros tecidos, né? Tecido adiposo, enfim, a gente vai conhecer cada um deles, tá? E aí, a gente tem o tecido conjuntivo denso. Então, presta atenção. Olha aqui para mim. Tecido conjuntivo, ele vai ter ramificações ou classificações, tá?
Aí a gente falou que a principal característica desse tecido conjuntivo é o quê? A presença de muitas células que vão estar imersas, né, dentro dessa matriz extracelular, ou seja, dentro dessa matriz que está nas células ali, essas substâncias amorfas, né, gelatinosas. Tudo bem? Essa é a principal característica. Aí a gente tem uma classificação entre o propriamente dito, que vai ser o frouxo, e o denso, que nós vamos ver agora, tá bom? Faz essa distribuição aí, essa anotação no seu caderninho para você não se confundir mais para frente. Tudo bem? Podemos seguir? Beleza, vamos para o denso. Então, no tecido conjuntivo denso, há o predomínio de fibroblastos e fibras colágenas. Ora, lá no frouxo, a gente tinha as fibras elásticas, fibras colágenas, fibras reticulares, não é? E agora aqui no denso, você vai ter essas fibras, né, dessas outras substâncias que vão permitir uma ação diferenciada, uma função diferenciada dentro desse tecido conjuntivo denso. Essa quantidade de fibras vai fazer com que ela tenha essa maior resistência, tá bom? Vamos lá. E aí temos o modelado, formado por fibras colágenas dispostas em feixes, como se fossem essas ondulações, né? Orientação fixa, dando ao tecido características de maior resistência à tensão do que aos tecidos não modelados, no caso frouxo. Ocorre nos tendões que vão ligar os músculos aos ossos. Então, esse tecido modelado, que também faz parte do propriamente dito, ele vai ajudar nessas formas de tensões, tá bom? Tensões aqui, ó. E vai estar ligando os nossos músculos aos nossos ossos. Tudo bem? Vamos seguindo. Ficou. Deixa eu apagar aqui. Calma teu coração. Tecido conjuntivo adiposo. Então, a gente viu o propriamente dito, com o denso, modelado e o frouxo. E agora o tecido conjuntivo adiposo. Nesse tecido nós vamos encontrar células tão bonitinhas, tão importantes. Pois é. Nesse tecido a substância intracelular é reduzida e as células ricas em lipídios são denominadas células adiposas ou adipócitos. Então, gente, a gente tem uma reserva. Essa reserva vai ficar dentro dessas células, especificamente chamadas de adipócitos. Então, parte desse fluido interno, dessas substâncias que ficam dentro da célula, vão ser ocupadas por essa gordura, tá? Mas isso é importante, tá vendo? Tá tudo espremidinho ali, ó. Você tem o núcleo de rosinha, tem o retículo endoplasmático ali ao redor do núcleo, tem as mitocôndrias, tá? Tem o complexo de Golgi, tem os lisossomos, só que a parte amarelinha é justamente a parte com gordura. E é importantíssimo, gente, esse tecido conjuntivo para o nosso corpo e a gente vai observar as funções desse tecido, tá bom? Vamos lá. Então, como função para esse tecido adiposo, nós vamos ter reserva energética, tá? E a ação também de funcionar como isolante térmico. Olha só. Nós vimos durante a aula sobre substâncias orgânicas, olha aqui para mim. Nós vimos durante a aula, olha aqui para mim, olha aqui para mim, tan 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 tan, olha aqui para mim, tan 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 tan. Joga. Eu vi que tava fora, Tá gravando? Tá gravando? Tchau. Gente, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha quem tá aqui com a gente. Eu não tinha como não passar por aqui, né, gente? Dá um beijo, dá um beijo. É o primeiro. Galera do primeiro ano, sejam todos bem-vindos aqui. Eu vim rapidamente aqui fazer uma visita para a professora Tabita de Biologia, né, professora? Fofa. Sempre juntos. Meus queridos. A gente tá falando de células adiposas. Adiposas? É. Gordura. Isso é importante. É importante para pegar essas células, para poder pegar toda a produção do gado. Aqui é para engordar o gado, fazer com que a carne do gado fique marmorizada. Carne de gado marmorizada, a gente intercalar a proteína com a gordura. Isso é muito importante. Eita, arrasou. Apesar que quando a gente fala de gordura
Na gente, se ninguém quer, né? Quer fazer um... Agora, no gado, a gente injeta gordura. Tem que ter gordura, né? Carne boa é carne gordurosa. Tanto em porco como gado, isso faz com que quando a gente for assar, que hoje em dia a gente fala selar a carne. Sela para ficar suculenta. Meus queridos, vou deixar vocês aí com a professora Tabita. Meu Deus, não. Quem é esse doido careca que apareceu aqui? Daqui a pouco nós vamos nos encontrar lá por novembro, na aula de NBAZ, Noções Básicas de Agroecologia e Zootecnia. Um abraço! Tô indo, viu? Tchau! Vazou, gente, esse prof é demais! Galera, então, com essa energia toda, é isso aí, essa energia toda, ela é fornecida, tá certo, aqui por carboidratos, mas a gente precisa dessa segunda fonte de energia, sim, que é oriunda das nossas células adipócitas, tá bom? Então, tem essa função, tá certo? E aí a gente também tem a função térmica, joga lá no quadro. Como isolante térmico, você vai ter a ajuda dessa regulação da temperatura corporal, protegendo a gente contra o frio. Nesse caso, a gente está falando aí de indivíduos, de organismos que vão precisar, né, nas regiões bem abaixo de temperaturas baixas, você vai ter essa necessidade, gente, dessa proteção, camadas espessas de gorduras que estão presentes nessas células chamadas de adipócitos, tá bom? Então isso é muito importante e esse tecido com as suas respectivas funções para dentro do nosso metabolismo. E aí ainda você vai ter a função de preenchimento, tá? Como preenchimento e como proteção contra impactos. Galera, preenchimento é importante. Ele é encontrado então ao redor dos nossos órgãos, tá? Os nossos órgãos, eles têm posicionamentos certinhos. E para posicionar cada órgão dentro do nosso corpo, esse tecido conjuntivo adiposo vai ordenar. Agora, presta atenção, né? A pessoa falou ali, carne de gado gordurosa, com gordura, a gente faz injetar neles, né? Mas, no nosso caso, a nossa saúde, tá? Lembra que eu falei? O que você come vai ditar aí o seu futuro, né, gente? Então, se você come e acumula muita gordura, isso não é bom. Nós já temos naturalmente, já produzimos isso naturalmente. Agora, é necessário? É, para fornecer energia, para organizar os nossos órgãos, né, dar apoio, sustentação, beleza. Agora, acumular demais em algumas regiões, principalmente nessa região visceral aqui, formando mais um acúmulo, aí, ó, o teu coraçãozinho não aguenta. Não aguenta não, então tem que controlar tudo isso, tá bom? Joga lá. Então, a gente tem essa forma de preenchimento e também de proteção contra impactos. Tem gente, né, que não sente muitas lesões, você bate, depois fica roxo, nem sentiu que bateu. Já aconteceu contigo? Olha para a prof. Já aconteceu muito com a prof. Você vê que está vendo a pessoa que é uma pessoa de grande porte, né? E aí a professora anda assim meio doidinha também, né? E aí, de vez em quando aparece uns roxos, eu não consigo sentir. Ah, quem tá me protegendo? Com certeza, né? As minhas células adiposas, os meus adipócitos, são parceiros aí pra essa pessoa distraída que sou eu. Vivia topando nas coisas, tudo, batendo tudo, agora já melhorei, né? Mas, então é importante também, como isolante térmico, como preenchimento e também em relação a essa proteção do nosso corpo. Olha que legal! Muitas funções realizadas então por esse tecido conjuntivo adiposo. Joga na tela! Ok, gente, essas células são lindas, né? Eu amo. Vamos lá? Tecido conjuntivo adiposo e as suas classificações. Então a gente pode ter tecido unilocular ou o multinocular. Você está vendo aí no unimocular, grande quantidade de gordura, praticamente mais da metade da célula aí com essa grande quantidade de gordura. No multilocular, você vai ter pequenas, como se fossem gotículas, né?
É como se tivesse já a ação adstringente. Não tem o detergente que faz essa ação? As nossas vesículas também têm essa função de fazer, de quebrar as gorduras, e fica aquelas gordurinhas pequenininhas. Por isso que a gente limpa as panelas, lava com maior facilidade, tá bom? Vamos embora então falar sobre esse unilocular. As gotas de gordura se reúnem formando uma grande gota. Por isso recebe o nome de unilocular. Também é conhecido como gordura amarela. Coloração que se deve à gordura, que contém pigmentos e também vitaminas, tá? E o tecido adiposo multilocular. Multilocular é responsável pela regulação da temperatura corporal. Encontrado principalmente em animais que hibernam. Recebe esse nome por causa de várias gotas de gordura suspensas no citoplasma dos adipócitos. Também é conhecido como gordura marrom ou gordura parda. Você já viu isso? Pois é. Gordura marrom e gordura parda, principalmente nesses organismos que estão em regiões de temperaturas baixas, muito frias, tá bom? Agora, olha só, nós temos aqui o tecido conjuntivo adiposo, tá? Você precisa lembrar, ou seja, não esquecer de uma coisa importantíssima, galera. Apesar de ter um papel importante, o tecido adiposo, ele é indesejável em excesso, tá? Por quê? Porque, como a gente falou para vocês, essa acumulação de gordura nos nossos adipócitos, ou seja, muitas células adipócitas, principalmente as uniloculares, né? Elas vão fazer com que você não consiga... Olha aqui para mim. Nós temos as fontes primárias de obtenção de energia. Quais são? A glicose, os carboidratos, beleza. A maioria dos alimentos que nós consumimos tem o quê? Carboidrato. Gente, é muito difícil, né? A vida de quem não pode comer carboidrato em excesso. Tem que estar regulando tudo. Porque praticamente tudo que a gente consome tem esses carboidratos. Agora, você pode fazer a ingestão, muita fruta que também tem, né? Mas você vai controlando tudo tem que ser controlado. Quando você já tem essa fonte de energia, aí você começa a inserir alimentos ricos também em gordura, o que vai acontecer? Teu corpo já tem armazenamento de gordura nos teus adipócitos. Perfeito? Aí você ingere e coloca mais. Daqui a pouco elas não têm célula suficiente para guardar tanta gordura. O que ela vai fazer? Vai ficando estocando em determinadas partes do nosso corpo. Lembra da questão do preenchimento? Pois é, vai começando a estocar. Sabe onde pode parar também? Lá nas tuas artérias. E lá nas nossas artérias, elas vão estar transportando o nosso sangue, não é? As veias levam o sangue para o coração e as artérias vão distribuindo, a artéria aorta distribui para todo o teu corpo, gente. Recebe de novo, vai voltar tudinho pelas veias e vai ser distribuído pelo corpo nas artérias. Quando você faz essa ingestão acentuada, em excesso, e não permite que o teu corpo metabolize essa energia na forma de gordura que já está em excesso, que ela vai, a primeira fonte é lá os carboidratos. Então, se você não tem uma atividade física, se você não é uma pessoa que se exercita, se você não é... professora, eu não gosto de me exercitar, eu não gosto de academia, eu não gosto de correr. Galera, pedala. Pedala, Rubinho, né? Pedala. A prof gosta de pedalar. É certo que eu não tô pedalando muito mais. Mas a minha adolescência toda, era. Eu ia tudo que precisava fazer dentro de casa, eu ia pra onde? Pode mandar pra mim aqui que eu vou resolver, e eu vou de bicicleta. Eu adorava, né, andar de bicicleta, porque eu passei minha adolescência toda sobre ela.
né? É muito bom. E naquele tempo eu era magrinha, né? Então, quando você está se exercitando, eu não gosto de pedalar, não gosto de academia, vai nadar. Você gosta de nadar? É, né? Tem aquele córregozinho, tem aquele banhozinho final de semana, ou você tem o privilégio de morar numa propriedade que tem água ali, abundância, galera. Mergulha, vai nadar, faz por nós, né? Faz por nós aqui, quando a gente pensar no calorão, a gente tá pensando aí, meu Deus, chama a prof que a gente, prof vai. Chama a prof que a prof vai aí, tá bom? Então, energia, gastar energia, consumir essa energia para que você, o teu corpo, ok, metabolizou os carboidratos e agora diz assim, nossa, ela tá começando a se exercitar ou ele tá começando a se exercitar mais um pouco. O que vai acontecer? As células vão começar a ir em busca da sua segunda fonte de energia, que são esses carboidratos, esses lipídios, essas gorduras. E aí sim, juntamente com essa atividade física, você aumentando o teu metabolismo, muita respiração celular acontecendo, queimando, liberando ATPs, energia. Aí você gastando essa energia com essas atividades, nadando, correndo, ou sei lá, né, nas suas criações aí, porque acordar cedo, fazer parte dessas criações dá trabalho. Começa a transpirar, né? Tem toda uma dinâmica diferenciada aí para fazer isso, não é? Quem trabalha com gado, quem trabalha com porco, quem trabalha com galinha, enfim, todas essas criações precisam de bastante trabalho. Precisa ter uma organização para saber o período de alimentação, tudo, né? Acompanhar, botar, distribuir eles, acompanhar ali. Tudo isso faz parte, tá bom? Então, o que vai acontecer? Exercitou. Junto com esse exercício, para essas células irem em busca, elas vão aqui, não vai dar muita atenção não, agora ela tem mais energia para ser consumida, gasta, elas vão atrás das células adiposas. O que vai acontecer? Você também precisa auxiliar, sabe como? Não só se exercitando, aumentando a sua atividade metabólica, na ingestão desses alimentos. Quando você começa a ingerir alimentos com menor quantidade, aí as células adipócitas elas vão começando a se normalizar. Vai ter mais multilocular, né? Com pequenas gotas. E aí vai ser o suficiente para você manter o seu processo de energia, manter o seu processo metabólico, sem você se preocupar aí com o acúmulo de gordura nas suas artérias, que podem ser totalmente interrompidas e você ter uma parada cardíaca aí. Gente, as paradas cardíacas pode ter uma vez, duas, mas tem gente que vai na primeira, né? Que já tem alguma doença, outra doença pré-existente, já tem alguma complicação a mais, e aí a pessoa, infelizmente, realmente, você precisa, não tô ameaçando ninguém aqui não, e nem tô desejando mal para ninguém, Deus me livre, tá? Mas eu espero que você tenha consciência dessas ações, né? A comer bem, se alimentar, equilibrando todos esses carboidratos, lipídios, inserindo as vitaminas aí, né, nas nossas alimentações, para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida sadia. E aí acúmulo de gordura vai diminuindo. Tem que ter? Tem, mas ela vai diminuindo, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho. Então, olha lá, ó. Não se esqueça de que, apesar de ter um papel importante, o tecido adiposo é indesejável em excesso. A gordura no nosso corpo é indesejável em excesso. O acúmulo de gordura aumenta o peso. Quem é que gosta, né, gente? Assim, é muito relativa essa questão. Olha aqui pra mim de novo. Olha aqui pra mim de novo. Né? Quando a gente fala de peso, aumenta o peso. Sim, verdade. Quando esse sobrepeso, tá? Quando esse sobrepeso chega a afetar a sua saúde. Por exemplo, quando é que eu sei que eu estou um pouquinho acima do peso? Eu vou subir uma escada, né? E quando chego, eu já estou assim, já no 10º degrau, quando eu chego lá em cima, eu tenho que parar. Já sentiu isso? Vai ajudar ali a trabalhar ali na horta, baixou, quando levantou, né? Você cansa mais fácil.
Você cansa mais fácil. Isso não é bom quando você não tem como respirar bem, né? Quando você não tem como respirar bem. Nesses sentidos, a gente está falando aqui de sobrepeso, tá bom? Não a pessoa que é fortinha mesmo, tá? Mas vive muito bem, corre. Quando você precisa fugir de um cachorro, corre mais do que aquele magrinho, tá bom? A gente tá falando aqui de magro e gordo, não tá falando disso, tá falando de sobrepeso e desse sobrepeso que faz mal, que você se sente mal, que pode entupir esses vasos sanguíneos, que pode fazer você ficar muito ofegante, podendo ter uma parada cardíaca. As gorduras na região visceral, elas são mortais, gente. É isso que a gente está falando, tá? Então, esses acúmulos que podem provocar isso, é deles que nós precisamos temer, é dele que nós precisamos estar de olho, atento, para evitar danos maiores. Olha, sabe um órgão que gosta muito de gordura? É o nosso cérebro. A gente precisa de gordura para que os nossos neurônios funcionem bem. Mas tudo é distribuído bem ajustado, bem organizado. Tudo em excesso é ruim, tá? Estudar demais por muitas horas, sem se alimentar, sem ter aquele período de sono satisfatório, também é ruim. Então tudo em excesso é ruim. Joga lá de novo, olha lá. O acúmulo de gordura aumenta o peso e o volume corporal, né? Aí a gente quer entrar naquela calça e não consegue, a gente quer usar aquela blusa e não consegue, os meninos querem mostrar, né, o look novo deles, né? Eu sei, eu tô sabendo do look novo de vocês. Então quer botar aquela roupa da hora, aí o botão não fecha, ou a camiseta fica puxando, né? E aí você não vai gostar. Certo? A gente não se sente bem, não. Fala sério aí que eu já vivencio isso, gente. Tô falando de ninguém, tô falando só né? A gente não se sente muito bem quando esse negócio a gente tá querendo vestir aquela roupa e não consegue. Aí a gente precisa de quê? Precisa ajustar. Que quando a gente fala desse tecido conjuntivo, nós precisamos de ajuste. Tecido conjuntivo adiposo, tá? Precisa desses ajustes para que a gente não caia em algumas complicações. E aí tem as restrições, eu não gosto dessa palavra. Quando a gente tem as complicações provocadas por alguma doença, a gente tem que restringir muitas ações, muitos alimentos. Eu não gosto disso, tá? Por isso a gente precisa evitar os excessos para não chegar nesse nível. Beleza, galera? É isso aí, não dá para ficar regrando demais a nossa vida. A nossa vida aqui deve ser curtida com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Só um minutinho. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Quando a gente estava falando lá das fibras do tecido conjuntivo frouxo, a gente falou aí dessa abundância, né, das fibras colágenas, fibras elásticas e as fibras reticulares, gente. E a gente reforçou aqui que as fibras colágenas, elas estão em grande quantidade, em grande abundância, e talvez seja ela, né, a proteína mais presente no reino animal. Olha aqui para mim. Então, quando a gente fala de colágeno, tá? Queratina também é importante, né? Quando a gente fala de colágeno, essa proteína, ela está presente no nosso organismo em grande quantidade, em várias partes do nosso corpo, só que tudo no nosso corpo, quando a gente vai amadurecendo, não vou falar envelhecer, amadurecendo, chegando nas melhores idades, né? Isso vai diminuindo. E aí a gente tem, né, aqueles processos que a pele não fica tão mais resistente, né, como no tecido conjuntivo denso, que ele tem rico em fibras ali, que vão auxiliar nessa rigidez, nesse fortalecimento. Então tudo vai começando a ficar mais prejudicado com a idade. Porém, contudo, todavia, você mantendo aquela alimentação, mantendo a atividade física, mantendo o bom humor, primordial, não é? Acordar bem, se sentir bem, fazendo aquilo que gosta de fazer, com amor, com carinho, com prazer, tudo isso trazido internamente e vai te melhorar a vida em todos os níveis, tá bom, galera? Então a gente deu uma passeada aqui, mas foi importante pra gente reforçar isso pra vocês, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.